Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Seguinte, bora lá. Vamos começar nosso aquecimento. Vou mostrar a vocês o passo a passo, metodologia prática para você analisar qualquer placa eletrônica, mesmo que você nunca tenha visto a placa na vida, tá? E a semana é aquecimento. A gente está preparando para a próxima semana. Então eu vou trazer algumas sacadas, alguns conteúdos mais enxutos até durante a semana para que você consiga implementar, né? Coisa rápida para que você consiga implementar e não chegar cru na próxima semana. Chegar já ciente do que você vai precisar para a próxima semana, sim, porque você vai aplicar coisas na próxima semana que eu espero que você já tenha um material que eu vou compartilhar com vocês aqui, tanto material prático de utilização quanto material intelectual de conhecimento para que a gente consiga evoluir bastante na próxima semana. Já a partir dessa semana, mas na próxima semana a gente vai ver um conteúdo mais denso, tá? E se você não se inscreveu ainda, no YouTube e no Facebook, o link está na descrição do vídeo, tá? Então bora lá. Hoje nós vamos falar sobre quais marcas de ar-condicionado você precisa se especializar primeiro. Em quais marcas, tá? Tem esse negócio de marca, vai ter qual marca? Samsung, eu preciso começar pela Samsung, pela LG, pela Midea, pela Consul, pela Philco, pela Fujitsu, pela Daikin, pela Panasonic. Qual marca eu começo, Laonder? Qual marca eu tenho que começar primeiro a analisar? Qual é o modelo que eu preciso primeiro começar para poder reparar placas? Qual é o mais fácil? Qual é o melhor? Tem diferença entre elas? Se liga só. Eu acredito que a eletrônica é uma só, né? Que a eletrônica é uma só. E sim, tem diferença entre as placas, tá? Os engenheiros projetaram e desenvolveram circuitos diferentes, tá? Estruturas diferentes, são layouts diferentes. Porém, no princípio, não tem muito o que mudar. No princípio, não tem muito o que mudar. Os fundamentos da placa, do funcionamento dos circuitos, né? O funcionamento da placa não tem muito o que inventar, beleza? Você vai ver muita diferença entre as máquinas em layout. Uma tem válvula de expansão, a outra não tem. A outra é um compressor 8 polos, outra é 4 polos. Essa aqui tem motor BLDC na condensadora, essa aqui não tem. Essa aqui o motor da evaporadora é BLAC, a outra é BLDC. Essa aqui tem um display de 7 segmentos, essa aqui é só LED. Então tudo isso, essa estrutura que você vê da máquina externa. Então essa minha máquina, ela tem... Olha pra cima que eu tenho uma máquina aqui, tá? Pra não parecer loucura, tá? Essa minha máquina, ela tem um display de 7 segmentos, aparece lá 26 a temperatura. Essa minha já não tem, essa minha só pisca o LED. Então, tudo isso são estruturas diferentes de placas eletrônicas e da máquina como um todo, tá? Porém, o que é que toda máquina... E aí você vê esses detalhinhos da diferença. Algumas fazem a leitura de temperatura, uma tem um sensor, outra tem 3 sensores, outras são... o sensor vai nesse ponto, outro vai naquele ponto... Aí vamos para a parte eletrônica, né? Algumas fazem a leitura da tensão de um jeito, outras fazem a leitura da tensão de outro jeito, outras fazem a leitura do sensor de uma maneira, a outra tem um circuitinho diferente, outras têm uns códigos de erro específicos, outras têm outros diferentes códigos de erro. Então, sim, tem diferença, tá? Mas eu acredito que essa diferença é mais um detalhe, mais um detalhezinho, porque tem os fundamentos. Por exemplo, um circuito de sensor, o modo que a placa lê o sensor, lê a temperatura do sensor, ele é o mesmo em todas as máquinas, tá? Ele é o mesmo em todas as máquinas, é o mesmo, a mesma lógica. Muda o circuito em algumas, mas a lógica de leitura é a mesma. Então, se eu entendo a lógica de leitura, eu consigo analisar com qualquer placa? Sim. A leitura de tensão, a lógica é a mesma. O que muda? O circuito. Umas tem um comparador, outras não tem, outras têm um resistor direto, outras têm um resistor, outras têm 4 resistores. O layout do circuito muda, mas a leitura é a mesma. Se eu entendo o princípio da leitura, consigo analisar qualquer leitura de tensão. Leitura de corrente, também é a mesma coisa. Outras têm 3 resistores, outras têm um resistor shunt. Outras vão para o comparador, outras passam por um circuito com resistores. Mas o princípio de leitura é o mesmo. O IPM são diferentes IPMs que a gente tem no mercado. Porém, nenhum deles tem 5 IGBT ou 8 IGBT no acionamento do compressor. Nenhum. Todos são 6 IGBTs. Porque a lógica do inversor de frequência são 6 IGBTs. Não muda. O princípio não muda. Tá?
Não vai mudar esses detalhes. Esse princípio de funcionamento, na verdade. IPM, a lógica de funcionamento é a mesma. Circuito DC-Link, a lógica de funcionamento é a mesma. Fonte chaveada, a lógica de funcionamento são bem parecidas, né? Não são a mesma, não. Tem algumas diferenças entre algumas marcas, mas são muito parecidas. Os níveis de tensões são os mesmos, porque eu vou precisar sempre do 15 volts para acionar o IGBT. Eu vou precisar sempre do 12 volts para acionar o relé, se o relé for de 12 volts. Eu vou precisar de tensão baixa de 5, 3,3 ou 1,8 para energizar a parte de controle. Então, é esse tipo de eletrônica que eu acredito. Então, já respondendo a pergunta, né? Qual marca eu preciso me especializar? Eu não vou dizer para você se especializar em uma marca específica. E olha, quando eu comecei no mercado, existiam esses caras, tá? E eu não entendia. Porque a eletrônica que eu vim é uma eletrônica que eu aprendi, na verdade, né? É uma eletrônica que ela é uma só. Então, não importa se é a placa de uma Fujitsu ou uma Samsung. É placa eletrônica? É. Não importa nem se eu sei como é que funciona o ar-condicionado. Hoje eu sei como funciona o ar-condicionado, tá? Eu sei em detalhes. Eu fui estudar para isso. Mas fui estudar porque eu sou estudioso, sou nerdão. Fui atrás de estudar essa parada. Mas quando eu entrei no mercado, eu sabia nada do que era ar-condicionado. E hoje, depois que eu conheço um pouco, não sei tudo de ar-condicionado, é claro. Mas eu consigo trocar ideia de igual para igual com um cara, com um professor de refrigeração, vamos dizer assim. Né? Mas quando eu comecei, eu não sabia nada. Primeiro, não sabia como funcionava o ciclo básico, não sabia os detalhes da parte de refrigeração. E nem por isso, isso não me impedia de reparar uma placa eletrônica. Por que isso não me impedia de reparar uma placa eletrônica? Porque não tem nada a ver eletrônica com climatização. O funcionamento da placa eletrônica, quer dizer, tem a ver quando eu junto as duas, né? Numa máquina inverte. Mas não tem nada a ver do ponto de vista de funcionamento de uma placa eletrônica com o sistema de refrigeração. Eu não preciso saber a refrigeração para reparar uma placa eletrônica. Tá? Então, fechando esse parênteses, a questão é... era estranho para mim entender como é que o cara só reparava um modelo de máquina. Não, na minha cidade tem um cara que só repara Samsung. E eu fui a São Paulo. Primeira vez que eu fui a São Paulo. E esse cearense, quando vai para São Paulo, acha que São Paulo tem tudo de ponta, de maravilhoso. Né? Só que, modéstia à parte, a gente cabeçudinho aqui do Ceará, a gente chama o brabo nessa parada, entendeu? A gente tem uma galera que boa, né? Você vai pro Ita, só tem cearense lá. Então, tem uma galerinha massa aqui. E aí chegou lá, acreditava que ia ter um... Aí o que eu escuto, na minha cidade, meu bairro lá tem um cara que só repara Samsung. Isso, como é que pode o cara só repara Samsung? O outro só repara Fujitsu, como é que pode? Que lógica é essa? Como é que o cara repara uma placa e não repara outra? Porque na minha cabeça a eletrônica é uma só, mas na do mercado, talvez na sua que tá ouvindo aqui, tem a eletrônica da Samsung, a eletrônica da LG, a eletrônica da Fujitsu, a eletrônica da Midea. Você vai ter que memorizar tudo, decorar tudo, saber todos os detalhes, todos os bizus de todas as máquinas. E não funciona assim, a eletrônica não é desse jeito, cara. Manutenção eletrônica não é dessa maneira, tá? Então, foi um choque pra mim, mas depois eu entendi como é que o mercado, o senso comum funcionava. O senso comum é o cara pegar uma placa. Já peguei 100 Samsungs para analisar. De 100 Samsungs, um ou outro você vai reparar, meu amigo. Se você tentar reparar, você vai conseguir. Tem um defeito que é o fusível, tem um defeito que é um componente estourado. Aí tu troca aqui e dá certo. Aí tu vai começando a criar as lógicas de alguns defeitos. Ah, não ligou? Então se eu trocar esse componente aqui dá certo. Não precisa saber nem qual é o componente, porque você vai tentativa e erro. Isso foi a maneira que eu interpretei como é que esses caras reparam só uma máquina. E o cara fica bisurado. É o maceteado naquela marca. Claro, tem alguns bizus que são maravilhosos. Onde é contra o bizu, eu sou contra o bizu no tempo errado. Eu sou contra a política o aprendizado em cima do bizu. O bizu é muito bom para quem já tem uma base. Por quê? Porque agiliza o processo. Eu tô com a placa aqui. E aí o cara diz pra mim, não, analisa esse componente tal. Porque dá muito defeito nele aí. Opa, um bizu. Eu vou lá, analiso. Ixi, é mesmo. Pá. Se eu tenho uma base, eu já entendo o porquê aquele componente dá aquele problema. Crio a lógica e entendo. Se eu não tenho base, eu acho que a eletrônica é isso. É eu saber qual componente está com defeito. E a eletrônica não é assim. Manutenção eletrônica não é dessa maneira, tá? Não funciona dessa maneira. Não. Pelo menos não aqui eu acredito. E aí, por isso que eu acredito que você não precisa se especializar numa máquina só. Ah, na minha cidade tem muita Consul. Beleza, naturalmente vai pegar muita Consul. Como aqui na minha cidade tinha muita Consul quando eu comecei. Ainda tem, tá? Mas quando eu comecei era muita Consul. Tanto é que eu fiz uma aula clássica. Hoje ela não está mais disponível. Tá mais não. Hoje é só para os nossos membros da Academia da Manutenção Eletrônica. Mas esse
Peguei um perdi. Essa aula do erro 17, por exemplo, da Consul, que eu fiz, eu destrinchei o erro 17, detalhadamente tudo do erro 17. Então, esse erro, eu só consegui detalhar tudo dele porque eu peguei muito defeito do erro 17. Tá? Muitas vezes a placa Consul. Então, naturalmente, eu me especializei na Consul. Porque o mercado foi me trazendo. Não que eu não reparasse outras máquinas. Né? Mas naquele começo ali eu fiquei muito bom em Consul porque tinha muita Consul. Então é normal. Porém, não que eu escolhi. Porque o mercado vai me trazendo. Qualquer placa que vier da climatização a gente pegava. Sempre foi assim. Porém, tinha muito. Tem algumas que são mais repetitivas, tá? Ó, então, como eu tava... Acho que eu tenho um scriptzinho aqui, um passo a passo aqui pra eu seguir, pra não pular nenhuma informação, né? Eu já passei um monte de informação pra você já. Mesmo recebendo um bizu, é isso aí, João. É necessário saber a lógica do efeito, exatamente. Porque senão você não aprende, né? Você vai achar, o leigo, o cara que não tem o conhecimento de eletrônica, ele vai achar que eletrônica é isso, ó. Cara, troca essa peça aqui, tá aqui, ó. Bota aí, vai dar certo. Quem detém o conhecimento que fala isso, sabe por que aquela peça dá certo. Mas se o cara não tem o conhecimento e só troca e dá certo, ele vai achar que a eletrônica é isso mesmo. Ah, então, próxima vez que apresentar esse comportamento, é só fazer isso aqui. Eu lembro, na minha jornada, quando eu estava começando no nosso setor, eu ouvi a seguinte informação. Erro de comunicação, troco-óptico, que é batata. Troco-óptico que dá certo. Eu vivenciei isso na prática, tá? Essa questão do bizu. Aí eu pego, com esse bizu, erro de comunicação na máquina, eu troquei o ópto. Ópto acoplador, é uma pecinha, um componente que é responsável pela comunicação. Faz parte do circuito da comunicação. Eu troquei o ópto acoplador e não funcionou nada. Ficou com o mesmo erro de comunicação. E aí eu me vi numa posição de que, caraca, e agora? Qual o próximo passo? Foi aí que eu comecei a questionar como é que o mercado ensinava. Foi aí que eu comecei a questionar, criar meus próprios métodos para poder analisar uma placa eletrônica. Espera aí, como é que funciona então? Beleza. Se isso aqui não deu certo, e qual é o próximo passo? Eu paro, desisto aqui? Não, e não existe aqui. Né? Não existe aqui. Você vai seguindo analisando a placa em todos os detalhes, tá? Ó, então é o seguinte. Deixa eu só pegar aqui o... Aí você pode pensar assim, ó. Mas lá, Wander, eu não consegui reparar nenhuma máquina, nenhuma marca, nenhuma Samsung, nenhuma Fujitsu. Como é que eu vou reparar todas? Porque, de fato, eu sei que é assustador pensar assim, se você não tem um conhecimento ainda correto. E eu vou te entregar isso na próxima semana, tá? Na próxima semana eu vou falar sobre como você analisar qualquer placa eletrônica. De maneira prática, eu vou trazer um reparo prático pra gente executar na hora lá. Na próxima semana eu vou reparar junto com você. Você vai reparar aí, eu vou reparar aqui e você vai reparar aí. Um defeito real. Tá? Eu pego defeitos aqui de clientes da Lautec. Defeitos reais que são placas reparadas aqui. Tá? Então, como é que você vai conseguir? Porque você vai aprender a metodologia que ela é independente do marco e modelo. Porque ela é independente de bizu. Ela constrói uma base. Como eu disse, o bizu ele é maravilhoso. Quem disser que não gosta de bizu tá mentindo. Tá? Porém, ele por si só, como conteúdo para você aprender manutenção eletrônica, ele não é suficiente. Tá? Então, você vai conseguir reparar qualquer várias placas eletrônicas de diferentes modelos, porque você vai aprender a base. Como funciona o IPM? Como funciona o IPM? Ele é o mesmo funcionamento em qualquer máquina de ar-condicionado. Como funciona o relé? Ele é o mesmo funcionamento em qualquer máquina de ar-condicionado. Como funciona a leitura de temperatura? É a mesma leitura em qualquer máquina de ar-condicionado. Como é que funciona o sensor de temperatura? É o mesmo. Então, analisando do ponto de vista de componente, por isso eu digo que a eletrônica é uma só, o funcionamento é o mesmo em qualquer máquina. Tá? É por isso que eu acredito que você tem que aprender a eletrônica do jeito certo, na base. Porque aí, quando vier o bizu, tem uma base, tem um alicerce para receber o bizu. Tá? Tem uma base forjada ali. Você recebe o bizu, você grava aquela informação e você já segue, e aumenta seu aprendizado. Vai contribuir para o seu aprendizado. E não você acreditar que, como eu acreditei lá no passado. Tá? Quando eu recebi essa informação, eu disse, peraí, por algum momento eu acreditei, eu disse, caraca,
Mas é isso? Se eu troquei o óptimo e não voltou a funcionar, e agora? Tem que ter outra pessoa para me dizer qual outro componente que eu tenho que analisar? Não, eu tenho que pensar com a minha própria cabeça. Tá? Aí você vai pensar, quem faz tudo não é bom em nada. Eu estou restringindo aqui, tudo que eu falo é restrito à climatização, tá? É o setor da climatização. Então, quando eu falo qualquer placa eletrônica, da climatização. Alguns alunos meus são mais ousados e abrem o leque, né? Pegam outras áreas. Eu ainda não faço isso. Embora eu venha da indústria. E lá na indústria eu pegava qualquer tipo de equipamento. Embora eu e meus climatrónicos aqui da empresa tenhamos capacidade de reparar outras placas. Porém, existe um jogo comercial envolvido. De volume de placas separadas e de capacidade de entrega. Quando eu me restringo ao segmento da climatização, eu tenho uma capacidade de reparar 8 placas no dia, 10 placas no dia. O que se eu pegasse vários outros segmentos, ficaria mais inviável essa produção, tá? Então, e sem falar que a área da climatização só cresce dia após dia. Então, um ótimo setor para se trabalhar. Eu ainda não vi saturar. Talvez um dia que eu assim, não tem mais, não tá vindo mais placa de ar-condicionado, aí eu migro assim, porque o fundamento que a gente aprende aqui na manutenção eletrônica, ela vai servir para qualquer setor. Tá? Porém, são diferentes máquinas de ar-condicionado que você tem que aprender. Não escolha a marca, escolha o que vier. O que vier você pega, tá? Porque assim, tipo, você entender que bizu, ele vai ser gostosinho, é tipo, como é que eu posso dizer? Que eu vou fazer uma comparação aqui com dieta. Comer o que você gosta, que é um prazer momentâneo. Você abdicar daquele em prol de uma saúde longínqua, você é o bizu versus o conhecimento fundamentado. Quando você tem o bizu, você pega rápido ali e você pode achar que a eletrônica é isso. Eu só quero que você caia essa ficha para você aqui hoje. Não ache que você vai aprender manutenção eletrônica só com bizu. Ele é uma ótima ferramenta para você evoluir rápido. Por exemplo, no meu novo método, né, de ensino, que a gente estruturou na Academia da Manutenção Eletrônica, eu alio um fundamento com bizu. E aí eu tenho um poder gigantesco de aprendizado dos meus alunos. Certo? E aí, tem um poder gigantesco de aprendizado. Porque o cara vem com fundamento e tem uma dica aqui, ó. Tem uma sacada. Eu gosto de chamar de sacada, né? Tem uma sacada aqui. Erro tal, faz isso. Erro tal, faz aquilo. Erro tal, faz isso. E o cara pega no dia a dia ali, ele quer agilidade. Mas ao mesmo tempo tem um fundamento aqui. Pra tu entender o porquê que é aquilo ali. Por que o erro tal é isso? Por que o erro tal é aquilo? Por que esse erro tem que analisar esse circuito? Porque senão tu não vai conseguir implementar um método que eu vou te ensinar na próxima semana. O método ele é baseado em cima de você pensar a placa eletrônica. Tá? Então, para isso precisa de fundamento. Beleza? E aí, no nosso setor mesmo, pensa só o seguinte. O cara que instala ar-condicionado, o mecânico, ele instala só uma máquina? Só uma máquina, só um modelo? Ele não instala só uma máquina, só um modelo. Ele instala várias máquinas e vários modelos. Tá? Várias máquinas e vários modelos. Imagina se o cara fosse instalar só trabalha com... A não ser os caras de marca aí que a gente vê, né, que são patrocinados, mas você mesmo que tá aí, que é instalador do campo de batalha. Mas a gente fosse escolher só um modelo para instalar. Não, eu sou especialista na máquina tal. Tu nem consegue ganhar dinheiro, né, velho, no mercado. No mesmo jeito é a gente, pô. No mesmo jeito é a gente dá o climatônico aqui da bancada. Não tem que escolher máquina, não tem que escolher placa, tá? É o que vier. É o que vier. O que vier aparecendo de placa, você vai fazendo. Você vai se tornando o especialista em placa eletrônica na sua cidade. E aí, quando você sendo pioneiro, sendo especialista, não vai faltar placa pra ti não, cara. Entendeu? Não vai faltar placa pra ti. Beleza? Espero ter essa ficha pra você. Não escolha marca, não escolha modelo de placa. Meu conselho, restringe o nicho. Cara, eu trabalho com placa de ar-condicionado. Vê o micro-ondas, vê a TV, vê não sei o quê. No começo, você não tem placa de ar-condicionado, para você aplicar, você pega, para você aplicar o que você está aprendendo. Mas já tem uma placa de ar-condicionado, mas está aparecendo micro-ondas. Porque assim, quando a galera souber que tu repara a placa, aparece placa de todo tipo. Eu digo, porque tá aqui, eu vivenciei essa parada. Né? E vários alunos meus passaram por isso.
Se divulgar, aparece de tudo. Do micro-ondas à TV de tubo. Entendeu? Então, eu consigo restringir ao nicho, porque senão fica muito deturpado, fica muito... Acho que atrapalhar o processo de aprendizado, tá? Em um certo ponto. Dentro do nicho, pega tudo. Tudo é aprendizado. Pega tudo. Porque tu vai ficando especialista naquele nicho. No meu caso aqui, no nosso caso aqui, da climatização, tá? E entenda, o bizu é bom, a dica é boa, a sacada é maravilhosa, mas não negligencie o fundamento. Entender o porquê das coisas, entender o porquê da lógica do funcionamento, entender o porquê do defeito. E só base te dá. A base te dá, tá? Então, o bizu é bom, mas tem que estar alicerçado de uma base. Se tiver uma base, aí tu vira uma máquina de reparar placas. É isso que a gente constrói dentro da AMA, inclusive. Tá? Ó, de novo, isso tudo aqui é aquecimento. Vou responder essa pergunta de vocês, tá? Mas tudo aqui é aquecimento pro nosso workshop Conceito de Placas em Ação, que vai iniciar na próxima semana. Para você se inscrever, você que tá aqui e não se inscreveu ainda, no meu Instagram, digita aí 2504. Pode comentar aí, 2504, só o número. Que eu falo contigo no direct. E você que tá aí no YouTube e no Facebook, no link na descrição tem um link do grupo exclusivo do WhatsApp. Vai lá pro grupo, lá o grupo é um grupo onde não tem muito enchimento de saco. É um grupo onde só eu e minha equipe falamos com você para dar os avisos, tá? Para dar os avisos. E aí nós vamos ter aquecimento durante toda essa semana, entre 10 e 11 horas, estou entrando aqui ao vivo, tá? Entre 10 e 11 horas, entre aqui ao vivo, pra gente trazer um ponto, um assunto interessante, nada muito denso, né? Coisa rápida aqui, ó, 20 minutinhos a gente entregou aqui o assunto para você ir abrindo o seu leque de possibilidades. Enxergando o que é que... Ontem a gente falou sobre as causas do defeito de placa, entendeu? Que é bem universal e todo dia está tendo defeito de placa. Hoje você entendeu o quê? Não precisa se especializar numa máquina só. E é um senso comum, tá? É um senso comum. Para você que é óbvio isso, para muita gente não é óbvio isso. Não é óbvio não ter que se especializar numa placa só. Tem muita gente que acha que a eletrônica ela é do equipamento. Tem a eletrônica da máquina inverter, você mexer na placa LG porque eu já entendi aquela placa. Mas a outra eu não consigo mexer porque é uma eletrônica diferente. Não, é a mesma eletrônica, é a mesma coisa, mesmos circuitos. Mesma lógica, tá? Os circuitos mudam o detalhe, o layout muda, mas a lógica é a mesma. Então, espero ter caído essa ficha para você hoje e que o bizu é bom, mas ele tem que ter base, senão você fica só bisurado e aí você não vai conseguir ganhar dinheiro nesse mercado. Porque a gente ganha dinheiro nesse mercado porque a gente entende dos efeitos. Está na vanguarda de... Semana passada eu estava tentando desvendar o defeito, que pouquíssimas pessoas conseguiram reparar no Brasil, tá? No Brasil. E olha que eu tenho contato com gente do Brasil todo. E pouquíssimas pessoas conseguiram reparar no Brasil. Tem defeitos que só a gente que é climatrônico consegue reparar. Porque a gente está nesse estudo constante, nessa vanguarda, nesse desenvolvimento. Por quê? Porque a gente acredita que a gente não se contenta só com bizu. Com alguém vir me dizer o que eu tenho que fazer aqui. Vem me dizer aí. Se eu não souber reparar agora, tem que ver a mesma pessoa me dizer, outra pessoa me dizer qual é o próximo passo do bizu. Porque o bizu é isso. Ele é superficial. Tá? Deixa eu responder aqui as perguntas de vocês. Galera do YouTube. O YouTube tá fritando aqui, ó. Vamos lá. Meu áudio está baixo. Melhorou o áudio aí? O áudio está baixo, o áudio está baixo. Melhorou. Tava aqui o microfone na minha boca aqui, ó. Aqui na minha cidade, marcas diversas moram na fronteira do Uruguai. Olha aí, ó. Tem muito mais diversidade, né? Porque as marcas, vem marcas importadas, né? A lógica sempre é a mesma, tá? Porque tem placa que funciona em várias marcas. Tem também, exatamente, Samuel. Tem placa que funciona em vários compressores. Pretendo ingressar, estou gostando muito. Tamo junto, Francisco José, Marcos Hit, Jorge, Darlan, Ranilson, Francisco, o Samuel, o Claudirão, o Rogério, a galera toda aí do YouTube, Valdemir, Rogério, Mauro. Mauro sempre tá por aí também. Alguns nomes eu lembro aí. São mais assíduos, né? Vamos trabalhar que tá calor pra caramba. É isso aí, vamos pra cima. Calor é bom pra gente, que a gente ganha dinheiro com calor. A chuva também, tá? Quando começa a chover, começa a ter muita incidência de raio. Eu falei isso ontem, né? Nem falei disso ontem. Começa a ter muita incidência de raio, né? Chuvas, raios. E começa a dar muito defeito em placa eletrônica. É normal. Bem comum, na verdade. Tá? Mesmo já sabendo o bizu, é necessário saber a lógica do defeito. Já li essa parte aqui. E... acho que foi, né? E tirou uma dúvida? Tiro. Mandar a dúvida aí. Vocês têm que mandar logo a pergunta.
Na internet, deixa eu dar uma dica pra você. Na internet você não sei. Eu sei que é bom ser educado, mas às vezes educado demais, na internet demora. Por exemplo, o cara manda assim, ó, oi, boa tarde. Enquanto eu não mando boa tarde pro cara no direct, ele não me fala nada. Aí eu mando boa tarde. Aí que ele vai mandar a pergunta. Manda logo a pergunta, cara. Fala lá, Wander. Cara, tô com a placa tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Manda foto, manda o vídeo, manda o áudio, manda o texto. Aí eu já chego com informação, já te dou a resposta mastigada. Entendeu? Ivanildo, de João Pessoa. Aqui está ok, perfeito. Show. Sempre quis aprender eletrônica para conserto de placas. Trabalho em equipadora e quero aprender o conceito de amplificadores para som. Ah, entendi. Eu tenho alguns alunos meus que mexem, né? O João Batista aí mexe com módulo automotivo também. Mas no meu curso você não vai ver nenhum exemplo de módulo automotivo, não, tá? Eu particularmente acho que eu não lembro de ter reparado nenhum módulo automotivo. Não. Nunca chegou nas minhas mãos, não. Mas como eu disse, lá na indústria, eu vou falar isso mais na próxima semana pra vocês, mas lá na indústria eu aprendi que a eletrônica uma só, quando eu pegava placa pra reparar, que eu nunca nem tinha visto. Entendeu? Não sabia nem como é que funcionava no equipamento. Só pegava a placa, recebia a placa tipo de uma extrusora. Gigantesca a máquina, uma máquina gigantesca. Não tem nem como dizer que é tipo um andar inteiro com a máquina. Aí pegou uma plaquinha de uma parte da máquina, o cara foi lá e restringiu. Cara, essa placa tá dando problema aqui nessa porta. Aí pegava a placa e analisava. Aí reparava e liberava. Quem bota lá é o cara. Eu não sabia nem que máquina era, como é que funcionava. Era uma placa eletrônica? Era. Então a gente analisava. Entendeu? Então esse é o ponto do que eu acredito da manutenção eletrônica. Tem curso presencial? Não! Não tem um curso presencial. Não tem um curso presencial. E tudo beleza? Quando é aula de manutenção? Hoje é só apresentação, né? Edson, hoje, amanhã, até sexta-feira, não é só apresentação não, na verdade são conteúdos que vão preparar você, mas a prática mesmo de reparo vai ser na próxima semana, tá? Ah, não, então só vou vir próxima semana. Vai vacilar, por quê? Vai perder muito conteúdo para chegar lá pronto. Eu vou falar de coisas lá, por exemplo, amanhã eu vou falar sobre multímetro. Na próxima semana eu não vou explicar quais as escalas do multímetro para ti, eu vou explicar amanhã, tá? Então, na próxima semana eu já vou utilizar o multímetro. E se tu não assistir a aula de amanhã, por exemplo, aqui, por volta de 10, 11 horas, na próxima semana, quando eu for utilizar o multímetro, tu vai ficar perdido, tá? Então são alguns conteúdos menores essa semana de aquecimento, então são sacadinhas. Eu venho aqui hoje eu falei de quais marcas você precisa para iniciar, para abrir sua mente, para enxergar esse mercado, tá? Para que você chegue na próxima semana não, como eu diria aqui no Ceará, avoado, perdido, sem saber o que fazer ali. A gente já vai ter um norte, já vai estar tudo na mesma página. Aí quando eu falar de análise de defeito, você vai ter noção de algumas coisas que eu já falei aqui durante essa semana, tá ok? Minha maior dificuldade é testar a placa inverter sem ter a placa da evaporadora. Ricardo, testar depois que reparar, de fato vai precisar da evaporadora em alguns casos, tá? De fato vai precisar da evaporadora em alguns casos. Mas tem vários testes que você pode fazer na placa sem precisar de nenhum periférico, inclusive. Tá? Vários testes você pode fazer. Vários mesmo. Tem como analisar bastante uma placa sem estando só com a placa. E a gente está vindo com novidade, e aí é para nossa academia da manutenção eletrônica, que vai ajudar, vai ser uma mudança de game pra galera que tá lá. Porque é um material que a gente está preparando, tá dando uma trabalheirazinha, tá? Toda a equipe de pedagógico que está envolvida na produção desse material, que vai ajudar inclusive nesse ponto. Ah, não tem evaporador, mas tem como analisar a placa? A gente vai dar uma camada a mais de conhecimento para o cara conseguir analisar a placa estando só com a placa, né? E aí vai ajudar bastante mesmo, assim. Vai ser uma mudança de chave ali. E o meu foco é o quê? Para você entender para você entender o cerne do que eu ensino aqui. É a manutenção eletrônica do jeito certo para você ter produtividade de reparo. Meu foco está em produtividade. Tá? Ensinar a manutenção da maneira mais rápida possível, tá? Sem perder qualidade, obviamente. E técnicas, e material, e técnicas, e suporte. Para quê? Para que o climatrônico consiga reparar mais placas por minuto, vamos dizer assim. Mais placas por hora, entendeu? Porque é isso que vai mudar o jogo da tua vida.
É isso que diferencia o cara que ganha R$1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000 mês. A maioria desses números são fictícios, não, são reais, tá? E eu tô chutando até baixo em alguns casos. Beleza? Então, esse é o jogo. É isso que a gente tá... A minha equipe toda fica pensando... Eu e minha equipe, né? Toda fica pensando em como é que a gente melhora as dinâmicas. Como é que repara mais placas? Como é que eu consigo entregar mais rápido? Como é que eu consigo produzir mais? Quais são os principais parafusos que tem que apertar? Então a gente vem com um material agora que vai ser mudança de game, assim. Eu não vou dar nem spoiler de nada, que eu nem posso, tá? Mas isso é porque a questão que ele falou de testar a placa sem ter a placa evaporadora, isso que a gente vem trazendo vai ajudar bastante nesse ponto, inclusive. Eu peguei a placa aqui, e aí? Vou fazer o que nela? Quais são os parâmetros que eu tenho que analisar nela aqui? A gente vem com material que vai ajudar bastante nisso daí. Vai aqui, vai ali, vai aqui, vai aqui. Toda aquela análise. Né? E aí, de novo, é uma sacada que quando eu entrego para um aluno que tem base, aí o cara, caraca, meu irmão, essa parada vai mudar meu jogo aqui. Entende? Mas algumas coisas eu deixo só para quem tá lá dentro. Botar lá onde eu estou com a placa da Midea que liga normal, aciona o compressor, depois de 1 minuto ela dá estalo e desliga o condensador. O que pode ser? Você vai verificar o código de erro. Espere 3 vezes que ela vai dar o código de erro. Quem trabalha muito com Midea, compre o teste da Midea, que ele ajuda bastante na clareza absurda sobre os defeitos, tá? Mas se você não tem, espere 3 vezes ela funcionar, que ela vai dar o erro no display. Com o código de erro, aí eu vou ter mais clareza para poder te ajudar. Aí siga o código de erro, inclusive, tá? Ele vai lhe dizer, tá aqui, a dor tá aqui. Mas porque essa informação que você está mirando aí, pode ser muita coisa. Pode ser compressor, pode ser queda de tensão, tensão caindo, tanto a tensão de potência quanto a tensão de baixa. 15 volts pode estar baixo. Funciona 1 minuto e para. Né? Esse estalo pode ser algum relé desatracando, né? Tá? Pode ser algum erro de leitura de tensão. Então pode ser muita coisa. Por isso que o código de erro é importante. Você vai ver que é um dos nossos pilares que a gente vai falar na próxima semana. O código de erro, tá? Um dos nossos pilares, nossa metodologia. Olha o spoiler. A Yara já tá falando aí, ó. Não posso falar muito, não. Ela fica piscando intermitente. Tá. Aí você bota. Qual modelo? Veja o modelo da máquina. Bota lá. Código de erro, sprint de Midea. Já troquei o compressor. Então não é o compressor, então é a placa, né? Vai ficar gravada a aula de amanhã. Essas aulas dessa semana, Robson, ficam todas gravadas aqui disponíveis durante essa semana, tá? Então a de ontem está disponível. Meu aquecimento, vocês estão entrando, estão me conhecendo agora, estão entrando nessa semana, se preparando para o workshop Conceito de Placas em Ação, esse conteúdo fica aqui disponível, porque é preparatório para vocês. Eu sei que nem todo mundo pode estar aqui 11 horas da manhã, então eu deixo gravado para voltar aqui no meu YouTube, no Instagram também fica gravado, para vocês revisarem e chegarem bem. Ó, assistam essas aulas aqui, porque próxima semana a gente vai chegar lá, eu quero vocês chegando aquecidos com conhecimento base para a gente aqui, porque amanhã eu falo de multímetro. Eu vou entregar tudo sobre o multímetro, como utilizar. Muitos de vocês têm um multímetro aí e não sabem nem como é que utiliza o multímetro. Eu tenho certeza disso. Amanhã você vai ver, como você tem muita escala sem saber como é que utiliza. Beleza? Então, fica gravado assim, tá? Já troquei o compressor. Então não é compressor, é placa. Aí você vai verificar, troquei a placa, funcionou, porém quero consertar essa placa. Ótimo. Troquei a placa e funcionou. Então você vai verificar o código de erro da placa. Que, como eu disse, pode ser muita coisa. Pode ser o IPM, pode ser tensão de 15 volts baixando, pode ser tensão do barramento, pode ser leitura de tensão, pode ser muita coisa. Então tem que ter o código de erro, senão a gente não vai... Eu vou te confundir mais do que te esclarecer. Entendeu? Porque funcionou 1 minuto e corta, pode ser sensor também, fora da posição, mas não é porque tu botou outra placa e funcionou, né? Mas pode ser o circuito sensor. Então tem muitas possibilidades. Perceba, pessoal, quando não parte o compressor, pode ser qualquer coisa da placa. Qualquer coisa não parte o compressor. Entendeu? Qualquer coisa não parte compressor. Então, por isso o código de erro é tão esclarecedor. E aí na semana que vem eu vou explicar como é que você interpreta os códigos de erro. Vou mostrar como é que você deve pensar o código de erro, tá? Chegou às 11 e começa às 12. Entendi. Amanhã eu começo 10 e pouco. Enfim, fica gravado, né, pessoal? Márcio, tamo junto. Edson, Robson, valeu. Ó, Pedro, qualquer coisa manda no direct o código de erro pra mim, que a gente troca ideia lá, tá? Pode mandar lá que eu respondo no direct. Quem responde sou eu. A maioria das as dúvidas até que quem responde sou eu. A equipe responde algumas coisas mais administrativas aí. As dúvidas técnicas ficam comigo. Senhores, galera do YouTube, valeu demais.
Instagram, valeu demais. Facebook, tamo junto. Deixa eu ver se tem pergunta no Facebook. Não. Tamo junto, tá? Até amanhã. Não perca amanhã. Amanhã por volta de 10 horas. Eu vou ficar ao vivo com vocês, tá? Não perca amanhã. Não perca, não perca. Amanhã vai estar mais massa ainda. Senhores, valeu. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fui.